Good evening. Boa noite. This is the hardest time of the whole conference each evening to bring a teaching. É o período do dia mais difícil nas conferências trazer um ensinamento à noite. That's because you've been listening to teachings and somebody speaking all day today. Porque você já passou o dia inteiro ouvindo ensinamentos, alguém falando, sentado aí. And you just ate a nice dinner. Você acabou de ter uma boa janta. Now you just want to relax. Agora sim é a hora de relaxar. It's been a joy to bring teaching to you. Tem sido uma alegria trazer esses ensinamentos para vocês. I think most of what I'm teaching you already know. Eu acho que a maioria das coisas que estou ensinando vocês já sabiam. But I'll bring you whatever I have. Mas estou trazendo o que eu tenho. I love Jewish jokes. Eu amo piadas judaicas. So I'm going to share one with you. Então eu vou contar uma para vocês. Jewish jokes are different than maybe some of your jokes. Talvez as piadas judaicas sejam um pouco diferentes das suas. But I'll keep it clean. Mas eu vou deixar uma piada limpinha. This Jewish grandmother took her grandson to the beach on the weekend. Uma vovozinha judaica levou o netinho dela para a praia. And they got to the beach and they were getting out of the car and she bought him a little hat. She put on a hat on his head so he wouldn't get a sunburn. Ela saiu do carro, pegou um chapéu, comprou um chapéuzinho para ele não se queimar no sol. She bought him a little pail and a shovel so he could play in the sand. Comprou um baldinho, uma pazinha para brincar na areia. And she brought a little chair for herself and she sat down and let the little boy play in the sand. E ela trouxe uma cadeira para ela mesma, para ela sentar e deixar o menino brincando na areia. As she was enjoying herself, she was watching her grandson and it was bringing her a lot of, we call it nachas, a lot of joy. E ela estava se sentindo muito bem, estava muito gostoso ver o netinho brincando, e isso trazia muito alegria, muito prazer para ela. When suddenly a big wave came, it was unexpected. E de repente veio uma onda enorme de uma maneira totalmente inesperada. And the wave caught the grandson and pulled him out to the ocean. E a onda pegou o netinho e arrastou para o mar, para o oceano. And she started yelling his name, and nothing. The grandson was gone. E ela ficava gritando o nome dele, mas o netinho sumiu. So she starts to look at God. She says, "Oh God, haven't I been a good grandmother? E ela olhou para Deus e falou assim: ó Deus, eu não tenho sido uma boa avó? Didn't I give everything to my children and grandchildren? Eu dei tudo para meus filhos, para os meus netos. Didn't I come to Shabbat service every Saturday? Eu sempre fui para todos os cultos, os serviços de Shabbat. Didn't I come to every Jewish holiday service in the synagogue?" Sempre ia à sinagoga nos dias sagrados. She says, "Why did you take my grandson? Why did you take my grandson? Por que o Senhor me levou meu neto? Por que o Senhor levou meu neto? Haven't I been a good child of yours? Didn't we suffer enough?" Eu não fui uma boa filha tua, nós nos sofremos bastante já. So then a voice comes in heaven, and the voice says, "All right, enough." E aí uma voz veio do céu e falou assim: chega. And so another big wave came and washed the grandson back onto the beach. Aí veio uma outra onda grande e trouxe o neto de volta para a praia. And she looks up at God and says, "You forgot his hat." E aí ela olhou para Deus e falou assim: o Senhor esqueceu o chapéu dele. So will we ever be satisfied? Nunca estamos satisfeitos, né? This morning I was talking about the idea of mutual blessing. Hoje de manhã eu estava falando sobre esse conceito de bênção mútua.
that God created Israel and gave Israel the promise, gave Abraham the promise that all the families, all the Gentile families of the earth would be blessed through Abraham and his seed, his children, children's children. Então Deus chamou Abraão, através de Abraão, para criar a nação de Israel, e falou que todas as famílias dos gentios, todas as famílias da terra seriam abençoadas. So the idea of blessing was carried on through the scriptures. Essa ideia de bênção continua por todas as escrituras. But the idea of mutual blessing sometimes was forgotten. Mas essa ideia de bênção mútua às vezes era esquecido. So I don't want to go back over the lesson from this morning. Não vou voltar para a lição de hoje de manhã, Because we ended the lesson this morning on the prophetic ending of the mutual blessing. Nós terminamos falando sobre aquela direção profética da bênção mútua, Which is in the book of Revelation, chapter 21, and through the end of the book. que é no livro de Apocalipse, capítulo 21 até o final. When all of Israel is saved, and Israel becomes the head of all the nations, because the King of all kings and the Lord of all lords is sitting on his throne in Jerusalem. E Israel se torna a luz para todas as nações, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está sentado no seu trono em Jerusalém. And all the representatives of the nations, all the kings or all the leaders of the nations, bring the nation's glory into the New Jerusalem before the King. Todas as nações, os representantes das nações, os reis, levam a sua glória, o seu esplendor para dentro da cidade de Jerusalém. I view it like a rainbow. Eu vejo isso como um arco-íris. All the glory, all the splendor of the different nations, if it had to be colors, would look like a rainbow in the New Jerusalem. Todas as características, todas as coisas que Deus deu para cada nação, se fossem representadas por cores, seria como um grande arco-íris. By the way, I'm not just making that up. It's not just something that sounds good to me. Isso não é uma coisa que eu inventei, que soa bom para mim. If you read Ezekiel chapter 1, there's a vision there that Ezekiel has. Em Ezequiel 1 tem uma visão que Ezequiel recebeu de Deus. In chapter 1 of Ezekiel, he sees these wheels, and they're moving from place to place, these wheels. He doesn't know how to describe it, he just sees wheels. Ezequiel tem essa visão, ele vê essas rodas que vão de lugar para lugar, e ele nem consegue descrever muito bem, mas ele vê toda essa cena lá. So once the wheels came to a stopping point, he looked up and he saw a throne and someone that looked like the Son of Man sitting on the throne. Então, quando essas rodas pararam num lugar, ele olhou para cima e ele viu a semelhança de um homem sentado num trono. Now, the throne was sitting on a floor, but to Ezekiel it was the ceiling. Esse trono estava em cima de um pavimento, né, de um piso, mas Ezequiel estava embaixo, então para ele era como se fosse o teto. So just imagine if there was a ceiling here and there was a whole other group of people sitting on top of the ceiling that we could see. Imagine então se tivesse uma laje, um teto aqui e tivesse pessoas sentadas nesse andar de cima, e se a gente pudesse olhar, se fosse vidro, a gente pudesse ver daqui de baixo. So Ezekiel describes the ceiling from his perspective. It's the floor from above, but from below it's the ceiling, and he says it's clear as crystal. E Ezequiel então ele vê esse teto que é o piso do trono, mas para ele é como se fosse o teto, mas era transparente como cristal. So he can see right through it. Então ele consegue ver do outro lado. So he can see the throne sitting there. Ele vê o trono ali. And he sees someone sitting on the throne. E ele vê alguém sentado no trono. And he describes the person sitting on the throne, he says, like
the Son of Man. E ele vê a pessoa que está sentado no trono como o Filho do Homem. And he says, from the waist up, it was like burning fire. E da cintura para cima era como fogo. And from the waist down, it was like glowing bronze. E da cintura para baixo era como bronze ardente. So if that description sounds familiar to you, you may not have read it in Ezekiel chapter 1. You might have read it in Revelation chapter 1. Se você acha que essa descrição soa familiar, pode até ser que você esteja lembrando não de Ezequiel capítulo 1, mas de Apocalipse There's a capítulo 1. very similar description in Revelation chapter 1. Apocalipse 1 tem uma descrição bem semelhante. And so he begins to describe the one who looks like the Son of Man sitting on the throne. E ele começa a descrever essa pessoa como o Filho do Homem sentado no trono. Whoever it is sitting on the throne is glowing. E que aquele que está sentado no trono está brilhando, saindo fogo e brilho. And he continues to describe it, and he says, and the glory of God surrounded him, and it looked like a rainbow. E ele continua descrevendo, ele vê a glória de Deus envolvendo essa pessoa, e essa glória tinha a semelhança de um arco-íris. And he said, and this was the glory of God on the Son of Man. E ele diz, esta era a glória de Deus sobre o Filho do Homem. You should read it. Vale a pena ler. It's an amazing view of Yeshua before he became a human being. É uma visão fantástica de Yeshua antes dele se tornar homem. So that's why I say the glory in the New Jerusalem and the splendor of all the nations could look like a rainbow. Por isso que eu digo que a glória de todas as nações que vem para Jerusalém pode ser comparado com o arco-íris. I'm very excited to see that. E eu estou muito emocionado e empolgado com a vontade de ver isso de perto. When I read the description in the scriptures, I can visualize it in my mind. Quando eu vejo essa descrição nas escrituras, eu consigo visualizar na minha mente. But I want to see it up close. Mas eu quero ver de perto. So the mutual blessing is going to manifest itself Então essa bênção mútua vai se manifestar in glory and splendor. em glória e esplendor. That's why I'm talking about the mutual blessing. Por isso que estou falando sobre bênção mútua. You know, when a man marries a woman or a woman marries a man, it is a partnership that is meant to bring mutual blessing. I said that this morning. Como já mencionei, quando o homem casa com a mulher casa com o homem, o objetivo dessa união é para a bênção mútua. Now, the mutual blessing is not based on the woman becoming more like the man and the man becoming more like the woman. Mas essa bênção mútua não se baseia em o homem tentando ser mais parecido com a mulher ou a mulher tentando ser mais semelhante ao homem. In fact, it's just the opposite. Na verdade, é o contrário. No, the woman wants her man to be a man. A mulher quer que o marido seja um homem. And the man wants his woman to be a woman. E o marido quer que a esposa seja uma mulher. And when they come together for mutual blessing, they both say, "Oh, glory." E quando os dois vêm juntos para a bênção mútua, eles dizem, oh glória. Because they're finding the point of mutual blessing with their differences. Porque eles estão achando o lugar de bênção mútua nas suas diferenças. They're not required to change their differences. They are required to come together and mutually bless one another. Eles não se exige deles que eliminem as diferenças, mas que essas diferenças contribuam para a bênção mútua. So, let me apply it. E vamos fazer uma aplicação. Those of you who are not Jewish are not required to become Jewish. Então, quem não é judeu não precisa se tornar judeu. We who are Jewish are not required to give up our Jewish identity. E nós que somos judeus não somos obrigados a deixar de lado nossa identidade judaica. But when we come together
I'm going to talk more about this tomorrow morning. When we come together, we find the point of mutual blessing, and it is a glorious thing. Mas quando nós nos juntamos, nós achamos esse lugar de bênção mútua e é algo glorioso. So in the first century, it was a big problem. No primeiro século já era um grande problema. Because when the Messiah came, only the Jews were expecting a Messiah. Quando o Messias veio, só os judeus é que estavam esperando o Messias. Gentiles were not expecting a Messiah. Os gentios não estavam esperando o The Messias. Gentiles were pagans, idol worshippers. Os gentios eram pagãos, adoravam ídolos. They had no concept of a Messiah. Não tinham nenhum conceito do Messias. Only the Jews had a concept of the Messiah and were expecting him. Só os judeus é que sabiam o que era o Messias e que estavam o esperando. So in Acts chapter 10, when the first Gentile and his family became believers in Yeshua, all the Jews were completely surprised. Então, em Atos 10, quando o primeiro gentio veio a ter fé em Yeshua, os judeus ficaram surpresos, ficaram atônitos. You know the story. You know, Peter had the vision that came out of heaven 3 times. He saw on a sheet unclean animals. E você lembra da história, como Pedro recebeu uma visão, um lençol desceu do céu com animais imundos. And he heard the Lord say, "Kill and eat." E ele ouviu o Senhor dizer, mate e coma. And Peter spoke back to the Lord and said, "No, Lord, I've never eaten anything that's not kosher." E Pedro respondeu para Deus, não, Senhor, eu nunca comi nada que não fosse kosher, né, dentro da regulação. Well, so then the Lord explains to Peter what he really means. He says, "What I have made clean," talking about the Gentiles, "you consider clean." E aí Deus explica o que eu considero limpo, eu considero agora os gentios que sejam limpos, então você precisa considerar limpo também. So when the vision was finished, quando terminou a visão, he was upstairs and there was a knock on the door where he was staying. E ele estava lá em cima no teto e aí assim que terminou a visão, alguém bateu na porta onde ele estava. And Peter was staying with Simon the tanner. E Pedro estava na casa de Simão. And you know, he lived in a Jewish neighborhood. Ele morava num bairro judeu. And so you can imagine when everybody, the neighbors heard the knock on the door, they all looked out the window and said, "What are those Gentiles doing in the neighborhood?" Então você pode imaginar que quando alguém batia na porta ali, todo mundo estava olhando pela janela e assim, o que esses gentios estão fazendo aqui? Because Cornelius also had a vision up in Caesarea, which is from where Peter was. It's even today. It's with no traffic. It's about a 1-hour drive. Hoje, mesmo sem trânsito, onde Cornélio estava, que ele também recebeu uma visão de Deus, é a distância mais ou menos de 1 hora de carro. So for Peter, it would have taken him a whole day to go up there. Para Pedro, levava um dia de viagem para chegar lá. And so Cornelius had the vision, go send for Peter. And God said to Cornelius, go send for Peter. So he sent his servants. The servants were knocking on the door. The Jewish neighbors were saying, "Oi, what are these Gentiles doing in the neighborhood?" Então, Cornélio recebeu essa visão de Deus, que era para ele chamar Pedro, e aí, quando os servos de Cornélio foram chamar Pedro, toda a vizinhança estava querendo saber o que esses gentios queriam. So Peter came down, he already had the vision from the Lord, so he knew what they were doing. Mas Pedro desceu, ele já tinha acabado de receber uma visão, então ele sabia o que Deus estava fazendo. So he went with them, and he went up to Caesarea, and went to Cornelius' house. Então ele foi com os servos, acompanhou até Cesareia para a casa de Cornélio. He didn't go by himself. A number of other Jewish believers came with him. E ele não foi sozinho, vários crentes judeus também foram junto com ele. So he meets Cornelius. Cornelius tells him the vision he had, and said, "You're supposed to tell us about the Messiah." So Peter starts to preach and tell him about Yeshua.
Então Cornélio contou para Pedro que ele recebeu uma visão e pediu que Deus mandou chamar e falou assim: é para você nos contar as boas novas sobre o Messias. E Pedro começou a pregar e anunciar Jesus para eles. So Peter is just getting started, and he's warming up, and he's just starting to really give a good preaching, and before he can even finish, the Holy Spirit falls on Cornelius and his entire household. Então Pedro começa a pregar e ele está ainda aquecendo e começando a dar a mensagem, mas ele nem conseguiu terminar a mensagem. Antes de terminar, o Espírito Santo caiu sobre os gentios. And you can read this in Acts chapter 10. All the Jewish people that were with Peter, they went into shock. E você pode ler isso em Atos 10, que todos os judeus que estavam junto, acompanhando Pedro, todos eles entraram em estado de choque. Because as we read in Acts chapter 1 and 2, when the Holy Spirit fell, Peter said, "This is the promise of God to our people," to the Jews. Quando The Holy Spirit was the promise of God to the Jewish people. Em Atos 2, quando Pedro pregou aquela primeira mensagem, Pedro diz que o Espírito Santo era a promessa que Deus tinha dado nos profetas para o povo judeu. But now the Jews are witnessing that the promise that God made to the Jewish people has now fallen on the Gentiles in this house. E agora eles estão vendo que a promessa que Deus prometeu para os judeus veio sobre os gentios na casa de Cornélio. And they recognized it after the shock. E depois que passou o choque, eles conseguiram entender isso, que Deus tinha enviado essa promessa para os gentios. And Peter says, "Can anybody refuse them the water now? The baptism, the water?" E Pedro então falou: nós podemos recusar batismo, a água do batismo, já que eles receberam o Espírito Santo? So it's the testimony of the first Gentile family who comes to faith in the Jewish Messiah. Então esse é o testemunho da primeira família gentia que veio à fé em Yeshua depois que Deus começou a mover entre os judeus. And listen to this. What is a Gentile family doing living in the middle of Israel? Agora pense nisso, o que é que essa família gentia estava fazendo morando ali em Israel? Because he was a high-ranking Roman soldier. Ele era um soldado romano com alta patente. Keep listening. Roman soldiers were sent to oppress the Jewish people. Lembre bem disso, os soldados romanos eram enviados para oprimir o povo judeu. So this Roman soldier, who was part of the army oppressing the Jewish people, now is believing in the Jewish Messiah. Então esse soldado romano, enviado para oprimir, para ter autoridade sobre o povo judeu, agora está crendo no Messias dos judeus. And even received the promised gift of the Holy Spirit. E ele até recebeu o dom prometido à nação de Israel do Espírito Santo. You can imagine there was some resistance to the whole thing from the Jews. E você pode imaginar que em seguida houve resistência por parte do povo da igreja, do povo judeu, por causa disso. And I don't have to imagine very hard, because Peter, immediately afterwards, Peter and those Jewish followers with him, believers in Yeshua, they left there and they went up to Jerusalem to tell the leaders, the apostles, the leaders. Então, saindo dali, Pedro e esse grupo de judeus que estava junto com ele, eles saíram de lá e foram para Jerusalém para falar com os outros líderes da igreja o que tinha acontecido. You can read this in Acts chapter 11. E isso está em Atos 11. And in Acts chapter 11, when they told the story of Cornelius and his family, you know what the Jewish leaders' response? It was not, "Oh boy, oh yay, God is reaching the Gentiles." E sabe qual foi a reação? Você pode ver lá em Atos 11, quando eles contaram esse testemunho maravilhoso, a reação dos líderes não era: puxa, mas que bênção, Deus está alcançando os judeus, glória a Deus por isso.
No, the response of the Jewish leaders was, "Are you crazy? Did you go and eat with the Gentiles?" A resposta deles, a reação deles foi: vocês ficaram loucos? Vocês foram lá comer com os gentios? These are the Jewish believers. This is the leading Jews of the believing community. Esses são os líderes da comunidade dos que criam em Jesus. And so Peter again tells the whole story about his vision that he got from the Lord. Aí Pedro conta para eles a visão que ele recebeu do Senhor. Then after that they understood. And they began to give praise to God for the Gentile family who believed in Yeshua. Só depois disso que eles entenderam e começaram a glorificar a Deus por causa da salvação que chegou aos gentios. But you know, that feeling was not widespread. Mas esse sentimento de entendimento e de glorificar a Deus não era muito generalizado. Because in Acts, we see later in Acts chapter 11 and then a little beyond that, we see that there was a great persecution against the Jewish believers in Jerusalem, and they were scattered outside. They fled Jerusalem, and they went out into other parts of Israel and even outside of Israel. E aí nós vemos também em Atos 11 que logo depois disso houve muita perseguição contra os crentes em Yeshua. Eles foram espalhados, saíram de Jerusalém e foram para outras partes de Israel, outras partes do país. By the way, you know who was persecuting them? The leader? Sabe quem era o líder que estava perseguindo esses The judeus? same man who became Apostle Paul. O mesmo que se tornou depois o apóstolo Paulo. It was a terrible time. Foi um tempo terrível. God can save anybody. Deus pode salvar qualquer pessoa. So some of these Jewish believers found their way into what we now call the country of Turkey. E alguns desses crentes judeus chegaram até onde hoje é o país da Turquia. Back then, it was simply called Antioch. Naquele tempo era chamado Antioquia. It was a city on the border outside of Israel, Antioch. E era uma cidade fora da fronteira de Israel, Antioquia. And there they began to share the gospel. E lá eles começaram a compartilhar o evangelho. The scripture says that they began to share with other Jewish people. E aí as escrituras nos mostram que eles começaram a compartilhar inicialmente com outros judeus. Then almost as a secondary thought, it also says, but some of them also shared with the Gentiles. Mas aí depois, como se fosse meio que uma consequência secundária, fala assim, eles também começaram a compartilhar com os gentios. And a lot of Gentiles came to believe in Yeshua. E muitos gentios vieram à fé em Yeshua. So the first congregation that formed outside of Israel is the congregation there in Antioch. Então a primeira congregação que foi formada fora do território de Israel foi ali em Antioquia. And this congregation was made up of Jews and Gentiles together. E essa congregação em Antioquia então era formada de judeus e gentios juntos. And they were finding blessing, in mutual blessing, they were finding that they could worship together in the same manner. E eles estavam encontrando bênção mútua e descobrindo que eles podiam adorar a Deus juntos. Until some religious Jews came down from Jerusalem to Antioch. Até que alguns judeus religiosos vieram de Jerusalém para Antioquia. And these were religious Jewish believers in Yeshua. Mas eram judeus que criam em Yeshua. And they told the congregation there, the Gentiles must be circumcised if you really want to be saved and you want to be in the body of Messiah. E eles falaram com os crentes gentios que eles teriam que ser circuncidados se eles quisessem realmente ser salvos e fazer parte do mesmo corpo. Of course, you know the story. Vocês conhecem a história. A great debate arose because Paul and Barnabas now were believers and they were there. E um grande debate então veio depois disso, porque Paulo e Barnabé também estavam lá. They were there in the congregation in Antioch. Eles estavam lá nessa congregação de Antioquia. So Paul and Barnabas rose up and argued with these Jews that they were religious Jewish believers from Jerusalem.
they believed that the Gentiles had to be circumcised. Paul and Barnabas said, no, God saved them just like they are. E então esses judeus religiosos, mas que criam em Yeshua, eles achavam que o gentio precisava ser circuncidado, foram lá para falar isso, e Paulo e Barnabé falavam, não é necessário, eles foram salvos assim como nós. So how do they answer the question? How do they conclude this debate? E aí como é que eles iam resolver essa polêmica, esse debate? So the whole church laid hands on Paul and Barnabas and sent them back up to Jerusalem, to the leadership in Jerusalem, to get the answer for this. Então a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé e falou assim, vocês devem ir para Jerusalém, se reunir com os outros líderes em Jerusalém e resolver essa questão. And there was a great debate arose among the Jewish believers in Jerusalem. E outra vez houve um grande debate que surgiu por causa dessa questão. So maybe you would think, why was there a debate? There's, it's so simple, Para It nós, wasn't simple back then. para nós pode parecer simples, por que tinha que ter tanto debate? Mas para eles não era uma questão simples. So the basic question was not just circumcision, but do Gentiles have to become Jews to believe in Yeshua and become part of the messianic community? E a questão não era só a circuncisão em si, mas era se o gentio precisava se tornar um judeu para fazer parte do corpo de Cristo. So we have the answer to that. The decision was made, no. Nós temos a resposta a essa polêmica. Eles tomaram uma decisão e a resposta foi não. Gentiles do not have to be circumcised. Gentios não precisam ser circuncidados. They can come to Yeshua just like they are. Eles podem chegar a Yeshua assim como eles são. They just have to give up their sin. Eles só precisam abandonar os pecados. And to have fellowship, to have close fellowship, they listed a few things. E para ter comunhão, eles fizeram uma lista de algumas coisas. So I'm not going to go over that right now. It's not important for this talk. Isso não é importante para nosso assunto hoje. But suffice it to say that the decision was made to have mutual blessing with Jews who were completely Jewish and Gentiles who were completely Gentile, not being forced to become Jews. Então, a decisão que foi tomada é que pode haver bênção mútua entre judeus que são completamente judeus, continuam com suas práticas judaicas, e os gentios que são totalmente gentios. So I want to give you a very important word. Very important. Word. Eu quero dar uma palavra muito importante This agora. is the word. Essa é a palavra. Acceptance. Aceitação. God is the one who pronounced the acceptance for the Gentiles. The Jews had a hard time with it, but they finally came around and they accepted the Gentiles into the body of Yeshua. Acceptance was the key. Aceitação, porque Deus tinha dado a palavra de aceitação para os gentios, e os judeus tiveram dificuldade, mas acabaram também entendendo, e eles aceitaram os gentios, porque essa foi a chave da solução. So acceptance leads to unity. Aceitação é o caminho para a unidade.